Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje na província da Huila com a história de mais uma vida que se perde por conta da criminalidade. A vítima, no caso que vamos mostrar a seguir, é um professor primário. Que foi surpreendido por marginais em sua casa, onde foi atingido mortalmente. Alguns dos supostos autores do crime já estão a contas com a Justiça. 6 jovens com idades entre os 21 e os 32 anos foram detidos pela polícia na província da Huila, acusados de terem morto, com recurso à arma branca, um professor do ensino secundário de 36 anos de idade na zona de Arimba, na cidade do Lubango. Segundo a polícia, o homicídio ocorreu no interior da residência da vítima durante um assalto. Este grupo foi desmantelado por conta de um homicídio ocorrido na comuna de Arimba, município de Lubango, em que um cidadão de 36 anos de idade, mais conhecido por Cedric Agostinho, foi surpreendido por este mesmo grupo dentro da sua residência, onde desferiram-lhe um golpe com uma chave de fenda, quer dizer, um objeto contundente neste caso, e socorrido então ao meio do caminho acabou por perder a vida. Portanto, a polícia, por conta desta situação, após ser reportada pelos órgãos da polícia no comando provincial aqui na Huila, portanto, despoletou-se aqui um conjunto de ações de investigação criminal por conta do seu departamento de investigação de ilícitos penais, estamos a falar propriamente do DIP, e neste percurso as diligências e as investigações culminaram com o desmantelamento deste grupo composto por 6 elementos. Com os acusados, a polícia encontrou uma arma de fogo utilizada em roubos a estabelecimentos comerciais e assaltos na via pública. Dos 6 elementos, 3 que perpetuaram a ação criminal e os 3 outros que são então os fornecedores da referida arma, que os mesmos realizavam com ela assaltos na via pública, e desta vez, por conta dessa situação dentro desta residência, que já fizemos referência, então os indivíduos também, com recurso a esta arma de fogo, ameaçaram uma das filhas do infeliz neste caso, e portanto retiraram também lá uma PlayStation. Outros destaques na edição de quarta-feira: compromisso com o reordenamento do comércio em Luanda. A jornada de capacitação de agentes comerciais foi lançada hoje. E no Quilamba Quiaxi está em litígio um espaço comercial denominado Feira da Liberdade, Braço de Ferro, entre a administração e um cidadão que alega ser proprietário do espaço. Investimento na saúde. Estão lançadas as obras de construção do novo Hospital Militar de Luanda, orçadas em 90 milhões de dólares. Ano agrícola em Cabinda, a campanha está lançada com envolvimento de cerca de 3 mil famílias. Economia na África Subsaariana. Dados do mais recente relatório apresentado pelo BNI, Fundo Monetário Internacional. No quadro Dúvidas e Certezas, reflexões e contas sobre o desafio da estabilização do mercado cambial no ano que está prestes a terminar. E com os olhos sobre os principais acontecimentos que marcam o resto do mundo e ainda as novidades do desporto nacional e internacional. Desenvolvidas agora. Outra vez, boa noite. Foi hoje lançada aqui em Luanda a jornada de capacitação de agentes comerciais no quadro do Plano de Reordenamento do Comércio. A iniciativa contempla também investidores estrangeiros no mercado nacional. E tem pela frente a Câmara de Comércio Angola, CDAO, que trabalha em parceria com o Governo Provincial de Luanda, que enquadra a ação no desafio de melhoria da imagem da cidade capital. É das maiores comunidades estrangeiras em Angola. A CDAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, tem mais de 20 mil cidadãos residentes em Angola, distribuídos em todo o território nacional. Parte desta é dedicada ao comércio, razão pela qual a Câmara de Comércio e Indústria Angola CDAO decidiu, em parceria com o governo de Luanda, capacitar os agentes mercantis sobre a legislação comercial angolana. Nesse momento temos 1.800 associados de direito. E a capacitação que vamos fazer, vamos começar para o 100-100. E vamos começar para hoje ainda.
E vamos começar 100, de 3 semanas, quando terminamos, outros 100 vão ser apresentados. E nesse momento o problema maior, depois do São Paulo, é a hoje ainda que está atingido. É por isso que queremos começar com o mais rápido possível e a formação, a capacitação para os nossos comerciantes da Osaenda. Por exemplo, na zona do Osaenda nós temos perto de 680 estabelecimentos comerciais, maioritariamente de venda de eletrodomésticos e vestuários. E mais de 90% desses 680 estabelecimentos são de cidadãos ligados aos países da CEDEAO. Desses estabelecimentos, grande parte deles não cumpriam, mais de metade não cumpriam com a legislação comercial vigente em Angola. O projeto pretende capacitar cerca de 200 comerciantes num período de 2 meses e, numa primeira fase, vai abranger mais de 4.000 agentes comerciais em todo o país. Em 3 meses, acredito que vamos conseguir terminar com 200, e cada 3 meses. E somos muitos aqui, somos até 400 e tal mil em todo o território. Mas nesse momento estamos a falar só de Luanda, é para 18 províncias. Depois de Luanda vai ser o Ambo. Para este empresário maliano, com o ciclo de formação, as dificuldades enfrentadas pelos comerciantes da comunidade vão ficar ultrapassadas. Cada um tem que ter o seu alvará comercial para exercer a sua atividade com dignidade, para evitar esse tipo de circunstâncias que estão a acontecer nesse preciso momento. Eu acho que isso é o fundamental. O plano de reordenamento do comércio em Luanda está a ser desenvolvido desde princípios deste ano. Nenhum estabelecimento pode funcionar sem um alvará comercial. Nenhum estabelecimento pode funcionar sem que os preços dos produtos estejam devidamente identificados. Nenhum estabelecimento na província de Luanda pode funcionar sem que os funcionários desses estabelecimentos, permitam-me o pleonasmo, tenham contratos de trabalho. E, felizmente, muitos dos comerciantes cumpriram com esses requisitos. Agora, há aqueles que não cumpriram e aqueles que não têm estado a cumprir, nós temos estado a encerrar os estabelecimentos. O INADEC, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, também está envolvido no mesmo programa. Por vezes o operador econômico não tem domínio da legislação, não tem domínio das boas práticas. E aqui, com esse ciclo de formação, vai sair a ganhar, vai sair munido de mais informação e vai facilitar a sua intervenção junto do mercado de consumo e do mercado comercial. Com esta iniciativa, a Câmara de Comércio e Indústria Angola CEDEAO pretende promover planos de formação e capacitação alinhados com a estratégia do Plano de Reordenamento do Comércio na província de Luanda e a assistência técnica a todos os comerciantes, tendo em vista a melhoria do ambiente das atividades comerciais e a qualidade do urbanismo na capital angolana. Estão lançadas as obras de construção do novo Hospital Militar de Luanda. O ato oficial de consignação aconteceu hoje. A estrutura está orçada em 90 milhões de dólares. A primeira fase do empreendimento foi projetada para mais de 140 camas, com previsões de o hospital vir a contar no futuro com cerca de 500 camas. A nova estrutura hospitalar militar vai custar aos cofres do Estado angolano 90 milhões de dólares e vai albergar vários serviços médicos, como consultas externas, salas de raio-x, mamografia, imagiologia, ressonância magnética e 4 salas de ecografia. Esta obra do Hospital do Futuro, Hospital Militar de Luanda, compreende um hospital de 144 camas, com áreas de internamento, áreas cirúrgicas, especialidades médicas e será, numa primeira fase, um centro de referenciação de outros hospitais militares para este novo Hospital Militar de Luanda. Este hospital terá uma extensão de 16 mil metros quadrados, com 45 mil metros quadrados de área de implantação. Terá até 1.300 funcionários. O orçamento da obra é de 90 milhões de dólares. A previsão do término de construção é no primeiro trimestre de 2026. A mão de obra prevê-se mais de 70% de mão de obra nacional e prevê-se até 650 trabalhadores durante o projeto de execução. Na ocasião, o secretário de Estado para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Domingos André Chicanha, garantiu que a nova estrutura
foi projetada para dar melhor assistência médica aos órgãos de defesa e segurança, trabalhadores civis, incluindo as respectivas famílias, e ressaltou também a construção de outros hospitais militares no país. A saúde é a condição primordial para o ser humano. Naturalmente, as Forças Armadas necessitam, de facto, dos serviços de saúde condignos para que eles possam cumprir com a sua missão. Naturalmente, os militares, seus familiares e, quiçá, todos aqueles, em cooperação com o Ministério da Saúde, aqueles que forem necessários a nossa intervenção, o Hospital Militar vai intervir. Há vários projetos. Nós, para além deste hospital, também já lançamos a primeira pedra no Hospital Militar de Cabinda, no Hospital Militar do Mochico e também já lançamos do Ambo. Há outras infraestruturas que estamos a construir, tipo academias, escolas, quartéis, portanto, uma vasta gama de infraestruturas, tudo no sentido de acomodar as tropas, garantir-lhes uma melhor vida condigna para o cumprimento da sua missão. O secretário de Estado para os Antigos Combatentes sublinhou ainda que as Forças Armadas angolanas têm quadros qualificados para exercer a missão pela qual lhes é reservada. As Forças Armadas, felizmente, têm um bom arsenal de quadros técnicos, médicos, enfermeiros e pessoal administrativo. Neste capítulo não temos grandes constrangimentos, mas continuamos a formar quadros no Instituto Superior de Ciências Militares. Estamos a formar muitos quadros de várias especialidades. A nova infraestrutura vai contar com mais de 1000 funcionários. E atenção agora para o Novembro Azul. Já se fazem sentir as ações de sensibilização e prevenção contra o cancro da próstata. Na província do Ambo, as primeiras ações ligadas ao Novembro Azul foram direcionadas ao efetivo do Ministério do Interior e visam mobilizar a classe para os exames. O auditório da Rádio Ambo acolheu o ato que visa saudar o Novembro Azul 2023. No Ambo, mais de 10 casos de cancro da próstata são diagnosticados mensalmente. Daí a importância do conhecimento sobre esta realidade. 40 para cima é a idade recomendável já para fazer as consultas de rotina. 60% a 70% dos que aparecem lá já estão a padecer de uma hiperplasia benigna da próstata e nos casos mais avançados mesmo um câncer da próstata. No universo de 100 pacientes, acredito que já recebemos uns 10, 12 casos. Isso normalmente é mensal. Os efetivos do Ministério do Interior estão agora mobilizados a vencer os preconceitos e proceder ao exame retal. É preciso que a gente saiba a nossa condição de saúde, procure o médico urologista para que a gente faça o toque retal e que não sejamos surpreendidos com a mesma doença. Levo comigo uma experiência e levo comigo uma sabedoria de como vou prevenir do cancro. Esta palestra é de magna importância, visto que motiva-nos ou sensibiliza-nos para a proteção da saúde masculina, visto que tratamos aqui do câncer da próstata e os métodos, assim como as formas que nos levam a nos prevenir desta doença, para que tenhamos uma vida mais saudável, masculinamente falando, e poder ajudar os outros a prevenirem-se desta doença o mais rápido possível. A prevenção deve constar da agenda de todos e o Novembro Azul serve de alerta para cada homem. É preciso que seja mais divulgado, porque um toque retal faz com que o indivíduo se afugenta. Não é? Nós somos homens e mandar, por exemplo, dar um toque renal, você fica para baixo. Mas é necessário que se divulgue mais e que, enquanto o Ministério do Interior estiver ali, o efetivo vai aderir. Todo homem nasce com uma próstata. E esta próstata, fazendo parte do sistema urinário masculino, assim como do sistema reprodutor, à medida em que vamos envelhecendo, ela também vai mudando de características. FMI, novas perspectivas sobre a economia nacional em destaque. Daqui a pouco falamos agora de produção. Em Cabinda foram abertas as atividades alusivas ao ano agrícola 2023-2024. O ato simbólico aconteceu no município de Kakongo. A presente campanha, na província mais ao norte do país, vai contar com o envolvimento de cerca de 3.000 famílias. Os agricultores e camponeses são chamados a dedicarem-se mais no cultivo da terra, com vista ao aumento das capacidades produtivas em Cabinda.
O apelo foi feito durante a abertura da campanha agrícola que já decorre nesta região. O objetivo desta campanha consiste em melhorar a oferta dos produtos do campo nos mercados para facilitar o consumo das famílias. Neste ano agrícola, os agricultores e camponeses têm como missão superar a produção do ano anterior. No cultivo de mandioca, jinguba, milho, feijão macunde, batata doce e muito mais. Queremos também destacar o esforço através do IDA em assistir as famílias camponesas com insumos agrícolas diversos, de maneira a garantir a sustentabilidade e mitigar a fome e a pobreza no seio das famílias. A província de Cabinda é uma das províncias engajadas no processo da diversificação da economia nacional, porque queremos sair da dependência do petróleo. Assim, o setor está empenhado em melhorar os indicadores da produção agrícola, da pecuária, da pesca e da aquicultura. Ora aí, estamos de volta a Luanda. Está em litígio no município do Quilamba Quiacho o espaço comercial denominado Feira da Liberdade. Pois é, trata-se de um braço de ferro entre uma cidadã, que alega ser a proprietária do espaço, e a administração, que hoje mesmo se pronunciou sobre o assunto. Cecília Xavier, de 62 anos, que diz ser proprietária da Feira da Liberdade no Golfo 2 desde 2017, onde se encontram a sua residência e os seus estabelecimentos comerciais, afirma que sempre pagou os impostos à administração como gestora e que, por intermédio da feira, decidiu retirar várias vendedeiras das ruas para acolhê-las na feira de forma organizada. Sempre dei tratamento do espaço, até que pus o mercado, juntamente a dona Isabel e Eduardo. Sempre pagamos os impostos e temos todos comprovativo conosco. Ela, que tinha encerrado a feira e voltou a abrir hoje, depois da gestão da administração, pede a devolução do espaço porque sempre trabalhou com as administrações locais e o caso já está no tribunal. O que pretendemos nesse preciso momento é termos o mercado de volta da nossa mão, mercado feito por mim e com a dona Isabel Eduardo. Este mercado não tem mão de nenhum administrador. As portas todas que aqui estão foram feitas por mim antes de ser mercado, por causa das minhas lojas, porque eu vivo aqui. Do mesmo jeito que eu os tirei da rua para os colocar aqui dentro, elas vão continuar a vender, a fazer as suas vendas, mas não haverá ficha de cobrança. Por isso mesmo, não concordo, não aceito de lado nenhum essa usurpação. Enquanto fazíamos cobertura, acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas, a administração municipal do Quilamba Quiacho e a alegada antiga gestora e dona deste mercado. E os vendedores deste mercado pedem que se reponha a legalidade e que devolvam a gestão à alegada proprietária deste espaço. Queremos que a dona Cecília Xavier esteja de volta, da forma que ela nos tirou da rua, para aqui nós queremos sempre aqui com a nossa dona Cecília. Porque nós tiramos o pão de cada dia pelos nossos filhos, a formação dos nossos filhos sai aqui da Feira da Liberdade. A preocupação que eu tenho é que nós temos medo, porque nós somos jovens, sabemos que não temos emprego, dependemos daqui. Nós vamos ficar sem pão para sustentar nossas crianças. A Associação de Defesa dos Vendedores dos Mercados Informais, que acompanha o caso, pede bom senso, porque a feira sempre pertenceu a Cecília Xavier, que vive no local há 30 anos e que foi retirada da gestão da feira durante 8 meses. Nesse momento, o posicionamento da associação é que a administração põe a legalidade mais rápido possível. Por quê? Porque estamos a falar do mercado que alberga mais de 1.000 e tal pessoas. Então, se o mercado está em litígio, por que a administração ainda cobra no mercado? Num comunicado de julho desse ano, lido pelo porta-voz, a administração municipal do Quilamba Quiacho negou todas as acusações e justifica que o caso faz parte do reordenamento do comércio. A denunciante, insatisfeita com a sua exoneração por conveniência de serviço, vem acusando a administração e seus membros de apropriação indevida do seu espaço, o que de todo não corresponde com a verdade, e os auto-intitulados proprietários
há um ano que não conseguem fazer prova disto. A administração municipal do Quilamba-Queixo tem vindo a dialogar com os anteriores gestores da Feira da Liberdade no sentido de tratar da sua reinserção noutros espaços públicos para exploração, pelo que solicitou das mesmas um projeto e até o momento as mesmas não manifestaram interesse. A lesada foi ouvida na sua residência pelo comandante municipal da polícia no Quilamba-Queixo, que vai ter um encontro com ela e a administração na próxima terça-feira. Localizada no distrito urbano do Golfo, a Feira da Liberdade, fundada em 2015, acolhe mais de 1.000 vendedores e cerca de 22 funcionários. Estamos a informar o Girassol Jornal, semana da proposta de OGE 2024. No próximo bloco, novas reações e desenvolvimentos sobre o principal documento financeiro do país. E ainda hoje, expectativas económicas na África subsaariana, dados do relatório apresentado hoje pelo BNA e o Fundo Monetário Internacional. Voltamos depois do intervalo, que é curto, não saia daí, por favor. Fique ligado, até já. É a segunda parte do jornal. Outra vez, boa noite. Reações na semana da proposta do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. Especialistas dão nota positiva ao facto de ter crescido a verba atribuída ao setor social, com prioridade para a educação e a saúde. É também elogiado o aumento salarial projetado em até 5% no meio social. Espera-se que em 2024 o Executivo redobre as ações no domínio do combate à pobreza. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o ano de 2023 tem sido complicado para a economia das nações da África subsaariana. Por esses motivos, Angola não fica de fora e espera-se que o crescimento deste ano diminua pelo segundo ano consecutivo em relação ao ano anterior, caindo para 3,3% em vez dos 4% registrados no ano anterior. Eu acho que o ano de 2023 foi um ano difícil para a região da África subsaariana, como também foi para Angola. Tivemos questões relacionadas à quebra da produção petrolífera em 2023, que levou a uma revisão para baixo das nossas previsões de crescimento econômico para esse ano, que provavelmente irá se situar abaixo de 1%. Para 2024, a nível de crescimento, nós esperamos uma recuperação para cima dos níveis de 2023. A nossa última previsão se situava em torno de 3% para 2024, estamos reavaliando isso. No entanto, olhando para as estimativas da pesquisa, a previsão de recuperação na região, em particular em Angola, com crescimento a acelerar para 4% em 2024. Entretanto, o FMI sugere que se preste cada vez mais atenção às condições sociais da população. Nossas expectativas para 2024 é que ambas as pressões irão se arrefecer. Irão diminuir nesse sentido, no que abarca em grande parte em função de um crescimento maior econômico, de uma retomada da consolidação fiscal. Eu acho que o orçamento de 2024 aponta claramente nesse sentido. Apesar de as finanças públicas seguirem gradativamente uma trajetória ligeiramente sustentável, o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro destaca que há uma luz no fundo do túnel quanto ao OGE para o próximo ano. Temos caminho e, como diz o próprio relatório, identifica uma luz no fundo do túnel. Estamos neste momento com uma perspectiva de crescimento menor do que aquela que estava inicialmente prevista a quando do início do ano, mas entretanto mantendo-se positiva. A previsão para 2024, do ponto de vista de crescimento econômico, é aquela que está já prevista no documento que foi submetido à Assembleia Nacional, e contamos que, a partir dos dados que nós aqui tivemos a oportunidade de obter e discutir, comentar com o FMI, podemos então garantir que de facto se materializem em 2024 com a implementação do orçamento. O FMI acredita que a recuperação econômica de Angola se trata de um processo complexo, mas percebe-se a existência de uma determinação por parte do governo em prosseguir com as reformas que em breve os seus resultados se traduzam na estabilidade e crescimento.
Estivemos assim a acompanhar a peça que dava conta que o Fundo Monetário Internacional revê o crescimento da economia nacional em baixa para o ano que está prestes a terminar. A instituição argumenta que, fruto da situação atual que o país vive e o mundo vive, os números em 2023 não passam dos 3,3%. No relatório sobre a expectativa económica na África subsaariana, o FMI reitera que a economia na região tem sofrido um forte impacto externo, situação que exige dos Estados uma visão resiliente de gestão. E a propósito, nós temos connosco no estúdio o Dr. Pedro Quassi, economista, que vai mesmo abordar este assunto. Esta revisão em baixa da economia já era previsível? Boa noite, Kina. Já era previsível no sentido de que a grande maioria das economias da África a sul do deserto do Saara não são competitivas do ponto de vista do comércio internacional. Isto leva a que grande parte dessas economias estejam, digamos assim, fortemente influenciadas, não é? Com choques internacionais fundamentalmente associados a produtos energéticos, que grande parte deles exporta, tanto em termos de minérios de ferro, petróleo e assim sucessivamente. Entretanto, a questão que se coloca quando a gente pensa em medidas de mitigação dessas economias que vêm sofrendo fortemente com a volatilidade dos choques internacionais, sobretudo associados à demanda de grande maioria das commodities energéticas que elas exportam, é vermos quais são os mecanismos, digamos assim, de transmissão que levam à volatilidade, portanto, dessas economias. Aqui, em particular, nós vemos que a grande maioria dos países que adotam um sistema de câmbio flutuante, elas tendem a ser mais vulneráveis a choques externos. Daí que tem que se apelar fortemente no sentido de se adotar um regime cambial relativamente de bandas, na medida em que os bancos centrais podem estabelecer valores máximos e valores mínimos em que a taxa de câmbio poderia flutuar. Esta medida tem um conjunto de benefícios para a economia, com destaque para a geração de maior previsibilidade no que toca à captação do investimento produtivo transnacional, de que essas economias muito precisam, e também permite, digamos assim, com que as próprias economias possam atuar num ambiente relativamente mais favorável dentro dos seus múltiplos indicadores e, sobretudo, no que toca ao controle do processo inflacionário. Agora, como é que os Estados vão se organizar para que 2024 não tenha exatamente a mesma apreciação? Bem, no caso particular de Angola, lembrando que existe uma grande diversidade de economias em África, ainda que possam partilhar algumas características em comum em termos de indicadores macroeconómicos, existe também diferenças tem a sua particularidade. No caso particular de Angola, penso que o trabalho está sendo feito. Há um processo significativo de reformas, tanto no nível estrutural quanto no nível fiscal. Mais recentemente, o governo acabou de anunciar a atualização, digamos assim, da tabela de imposto de renda, que acabará por isentar a cobrança do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até 100 mil kwanzas. Não é uma medida suficiente em si, mas penso que acabará por ser significativo no sentido que poderá aumentar um pouco a renda disponível das famílias e, consequentemente, tentar elevar o consumo e a demanda agregada. E outro aspecto também importante é vermos também no sentido de se investir fortemente em mecanismos que possam gerar eficiência produtiva, e aqui falo sobretudo na sequência do processo de privatizações que têm vindo a ser implementados, sobretudo aquelas empresas que não constituem, digamos assim, setores de atuação estratégica por parte do governo, e também promover concessões de algumas infraestruturas, especialmente aeroportos, portos e rodovias, no sentido de preparar o terreno para a atração do investimento estrangeiro. Lembrando que a atração do investimento estrangeiro em si não é suficiente. É necessário também criar condições para poder reter no país o investidor internacional. Uma coisa que salta à vista, e falou há pouco tempo, a maior parte destes países da África subsaariana apenas exporta as suas matérias-primas, as commodities, não as transforma. Isso de alguma forma afeta? Profundamente afeta, e aí que reside, digamos assim, o problema principal. Quando um país se especializa a exportar tão somente produtos, digamos assim, in naturas, ou seja, commodities, sem qualquer processo de transformação, o país não será competitivo no mercado internacional na medida em que os termos de trocas
acabarão por ser relativamente desfavorável à sua balança comercial. Entende-se, por termos de troca, a relação que existe entre o preço das exportações e o preço das importações. E vamos usar o petróleo como exemplo. A gente exporta bruto, mas não refina. Exatamente. A reversão deste fenómeno ocorre com, digamos assim, com a melhoria da participação relativa de setores tecnologicamente dinâmicos, como a indústria, na composição setorial da pauta de exportações. E isto é muito importante no sentido de que serão produtos mais diversificados, com maior valor agregado e, portanto, os países acabarão por entrar de maneira competitiva, já que os países avançados entram neste processo com uma relativa vantagem, tendo em conta que exportam mais produtos, digamos assim, de maior valor agregado e menos produtos commodities. Vamos torcer que 2024 seja muito melhor, Dr. Pedro Costa. Esperemos. Muito obrigada por ter estado connosco aqui a fazer esta apreciação a este relatório do FMI e do Banco Nacional de Angola. Agradeço, ótimo trabalho e vemo-nos em breve. Boa noite. Reações na semana da proposta de Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, já que lhe dissemos, especialistas dão nota positiva ao facto de ter crescido a verba atribuída ao setor social, com prioridade para a saúde e também para a educação. É elogiado igualmente o aumento salarial, projetado em até 5% no meio social. Espera-se que, em 2024, o Executivo redobre as ações no domínio do combate à pobreza. O governo entregou nesta terça-feira ao Parlamento a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2024, documento que prevê o aumento salarial na função pública em cerca de 5%. Para estes jovens, quando o orçamento for aprovado, a prioridade na sua execução deveria focar-se na melhoria da educação e saúde. Nós ouvimos que já deu entrada na Assembleia hoje, né? Então, gostaria, no meu ver que o governo investisse mais nas áreas prioritárias. Nesse caso, estamos a falar de saúde e educação. E sem esquecer também a agricultura, aquilo que vai dar alavanca para a economia. Acho que as áreas que deveria se focar mais no Orçamento Geral 2024 é na área da saúde, que tem sido a área mais sonante e mais reclamada na sociedade. E como estudante, creio eu também que deveriam olhar para a área do ensino superior. Nós, como estudantes, temos reclamado muito a questão de estágios. Em algumas áreas, falta de laboratórios. Eu diria que o Estado deveria priorizar a educação e a saúde, não é? Porque uma sociedade formada, de certeza, tem a capacidade de desenvolver qualquer uma habilidade. Porque um indivíduo formado desenvolve tecnologia. Nós falamos em economia que para nós alcançar, ou seja, para sairmos do ponto ocioso para um outro ponto, devemos investir na tecnologia. Então, a educação seria um ponto ágil para o desenvolvimento, ou seja, para a aplicação de alguma verba do Orçamento Geral do Estado. E para a saúde, de certeza, com formação, os indivíduos formados podem, na realidade, ajudar a demanda dos doentes. Temos visto muitas mortes, muitos pacientes a morrer fora dos hospitais. Então, se essas verbas fossem investidas no setor da saúde, para a abertura de mais hospitais, de certeza, teríamos esse problema resolvido. A proposta do OGE 2024, que prevê receitas e despesas estimadas em 24 bilhões de kwanzas, na visão do economista Daniel Tendo, é um orçamento equilibrado. Há aqui alguns aspectos que chamam a atenção. Por exemplo, o aumento na ordem de 2% das despesas para o setor social. Estamos a falar em cerca de 15% para a educação e cerca de 13% para o setor da saúde. Mostra aqui que há uma certa preocupação e, aliás, tem sido marca do presidente João Lourenço em aumentar substancialmente o orçamento para o setor social. Ainda não é o desejado, tendo em conta a exigência social do país, mas conseguimos perceber que há essa intenção demonstrada de melhoria contínua. O outro aspecto é a percentagem que vai para o pagamento da dívida pública. Estamos a falar em cerca de 40%. Isso revela também uma certa gestão de qualidade da nossa dívida pública. Aqui, real se vai para a equipa econômica, que tem sabido certamente gerir da melhor forma possível a nossa dívida pública. Daniel Tendo realça uma das novidades para o exercício econômico 2024, que tem a ver com a isenção de imposto sobre rendimento de trabalho para quem ganha até 100 mil kwanzas por mês. A possibilidade de não é descontado o IRT é uma boa nova, não ainda
o desejável, porque era expectável que o IRT incidisse mais também para aqueles que têm salários na ordem de 200, 150 mil kwanza, porque há uma discussão em torno da nossa praça econômica, se de facto, tal como se fez com o IVA, devia ter uma ligeira redução no IRT, mas não se verificou isso, mas só o facto de já privilegiar essa camada que ganha menos já é um ponto a se considerar. Há também aqui o aspecto da uma eventual melhoria salarial da função pública na ordem de 5%. Como disse, não é o desejável, não é o satisfatório, mas este tipo de medida vai revelando que aquilo que são as aspirações e expectativas do angolano, quem governa está atento, não dá o suficiente, mas dá o mínimo, que é para perceber que há essa preocupação em devolver o poder de compra ao angolano e melhorar a qualidade do consumo do próprio angolano. Hoje, 2024, vai procurar dar resposta aos grandes investimentos, bem como criar espaço para o recrutamento de novos profissionais para os setores da agricultura, educação e saúde, segundo o ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano. E avançamos para a província do Ambo. A classe jornalística está agora melhor capacitada para informar sobre impostos. Os profissionais da comunicação social na região beneficiaram de uma ação de capacitação que teve pela frente a Administração Geral Tributária. A formação em matérias tributárias sobre o sistema fiscal angolano terá a duração de 2 dias e visa melhorar as informações veiculadas pelos órgãos de comunicação social aos contribuintes e à população em geral. Acrescentar valor em termos de conhecimento em matérias fiscais para facilitar a comunicação para a sociedade, pois, por via dos órgãos de comunicação social, a mensagem, a informação relativa aos impostos chega com facilidade ao cidadão e ajuda a consciencializar o cidadão e aumentar o seu nível de literacia fiscal. Temas como o sistema fiscal angolano, procedimentos de tributação na importação, dentre outros, marcaram o primeiro dia de formação. Os jornalistas no Ambo destacam assim o elevar da educação e da cidadania fiscal. Nós vivemos um momento muito difícil da nossa economia de se entender. Então, com esta iniciativa da AGT em capacitar os profissionais da comunicação ao nível da província do Ambo, veio na boa hora para, na verdade, desenvolvermos mais a nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocinar aquilo que tem a ver matérias de fiscalização. Levar um conhecimento melhor para a população, esclarecer a população sobre o imposto e sobre o pagamento das taxas e fazer perceber à população a importância de pagar o seu imposto. Nós, enquanto jornalistas, temos a premente necessidade de informar e formar bem o telespectador ou o cidadão, e esta formação que a AGT está a organizar traz elementos bastante para que possamos estar munidos para, no exercício da nossa profissão, acabarmos elucidar o cidadão sobre a sistematização do fiscal. A repartição fiscal do Ambo faz parte do Serviço Regional Tributário da 4ª Região e controla mais de 200 mil contribuintes. A repartição fiscal do Ambo, por hoje, controla acima de 240 mil contribuintes, entre eles pessoas singulares e coletivas. No segundo dia de formação, os jornalistas serão capacitados em matérias sobre impostos industrial, rendimento do trabalho, IVA, o regime jurídico de faturas, prazo de cumprimento de obrigações fiscais e a garantia dos contribuintes. A histórica máscara gabonesa, que hoje vale vários milhões de dólares. Em destaque. Pois ainda fora de portas, a atualidade passa hoje pela máscara histórica feita no Gabão e que põe em jogo vários milhões de dólares. A máscara é uma obra feita no século XIX pelo povo Fang e é considerada mais rara do que um quadro de Leonardo da Vinci.
A máscara africana, que vale milhões de euros, tem 55 metros de altura, esculpida em madeira, pertence ao povo Fang do Gabão. Tudo começou em setembro de 2021, no sul da França, quando um casal de aposentados vendeu a um antiquário uma máscara de madeira que encontraram no sótão. O objeto foi vendido a 150 euros. Depois, o negociante decidiu pesquisar a idade do objeto, utilizando o método de datação por carbono 14 e pedir ajuda ao antropólogo para saber mais sobre a peça, e descobriu que se tratava de uma máscara rara originária do Gabão. O objeto foi vendido num leilão e estava avaliado em 300 mil euros. Ela foi vendida a um comprador que ofereceu 4,2 mil milhões de euros em março de 2022. O nome e a nacionalidade do comprador permanecem secretos. O casal de aposentados sentiu-se enganado e apresentou queixa contra o vendedor de objetos antigos. O advogado do casal convocou o revendedor e suspendeu a venda. Entretanto, o Gabão pediu à justiça francesa a devolução da máscara Fang. O governo do Gabão afirma que, antes de qualquer outra ação, a máscara foi roubada e, por isso, deveria ser entregue ao país. No processo que teve início nesta terça-feira no sul da França, os 2 advogados que representam o governo de transição do Gabão pediram intervenção voluntária com o fim de conseguir a anulação da venda da máscara e o seu repatriamento e a consignação dos fundos. A estética da máscara, da qual só restam cerca de uma dúzia no mundo, inspirou pintores como Modigliani e Picasso. Pois é, a histórica máscara gabonesa. Contagem regressiva para a inauguração do novo aeroporto internacional de Luanda. O empreendimento abre as portas ao público já no dia 10 deste mês, com valências que vão muito além. O aeroporto é esperado como uma nova porta para o mundo. Estamos a trabalhar para reforçar a frota da nossa companhia aérea de bandeira, com novas aeronaves para responder ao aumento da procura e melhoria da cobertura doméstica, assegurar a expansão regional e as ligações intercontinentais. O Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto será inaugurado no dia 10 de novembro do corrente ano, véspera da celebração dos 48 anos da independência nacional. Não será apenas mais uma inauguração, mas uma merecida homenagem ao presidente Antônio Agostinho Neto, figura-chave na luta do povo angolano pela conquista da nossa liberdade, da nossa dignidade. Estão abertas as jornadas comemorativas alusivas aos 61 anos da JMPLA, o braço juvenil do MPLA, que decorrem sob o lema Amar a Pátria e fazer Angola crescer mais. Durante a abertura da jornada, o primeiro secretário da JMPLA mostrou-se preocupado com o notável cenário de inversão de valores morais. O desenvolvimento socioeconômico de Angola, bem como o papel da juventude na consolidação da paz e a inaltação do patriotismo, são valores que constroem uma nação. O primeiro secretário nacional da JMPLA está preocupado com a inversão dos valores morais na sociedade angolana. Nós estamos preocupados com a inversão de valores e muitas das vezes os responsáveis por estes atos nocivos ao desenvolvimento do nosso país ocupam-se, ou seja, encontram-se escondidos na internet através da difusão de falsas notícias que atentam contra a nossa paz duramente alcançada e que atrasam o desenvolvimento do nosso país. Sobre o lema JMPLA, Amar a Pátria e fazer Angola crescer, a instituição realizou a abertura da 20ª jornada do mês de novembro no âmbito da celebração dos 61 anos do aniversário da instituição.
O evento foi presidido pelo primeiro secretário nacional da JMPLA. Na ocasião, o responsável explicou ainda os principais desafios da organização. O desafio, como disse, é grande e não depende unicamente das estruturas governamentais. Depende de cada jovem, de cada ator social, das organizações, da sociedade civil de bem, para que de facto possamos fazer de uma Angola melhor e que nos orgulha a todos. Mada Crispiniano, a JMPLA tem sempre dito que é a maior organização juvenil do nosso país. E a nível da província de Luanda não foge a regra. E como tal, nós queremos, a nível da província de Luanda, uma JMPLA muito interventiva. Uma JMPLA muito presente e muito atuante. Para o efeito, temos acompanhado diretamente, desde a programação, a execução e, bem como também, o balanço das atividades da JMPLA a nível da província. Durante o encontro, os participantes apresentaram também algumas preocupações. Como sabem, Kazenga tem vários jovens com muita criatividade, não só no domínio estudantil, mas também em vários domínios culturais e desportivos. E de lá saem vários talentos que têm estado a representar Luanda e Angola e a bandeira internacional fora que é na diáspora. Nós temos estado a acompanhar também estes grandes talentos enquanto organização juvenil que é a JMPLA, para que mostramos o caminho certo onde esses jovens podem dar seguimento àquilo que são os seus programas e os seus projetos no seu dia a dia. A jovem mulher na Angola, apesar daquilo que muitas vezes é tentado ser dito nas redes sociais, é uma jovem mulher batalhadora, uma jovem mulher que muitas vezes carrega o seu lar e as pessoas ao seu redor nas suas costas, e nós só temos a aplaudir aquilo que tem sido o seu papel real como mulher angolana e a valorização dos exemplos reais de mulheres. Porque a mulher, no seu contexto geral, deve ser entendida não só pelas etapas que está a passar, mas sim pela sua valorização cultural e pela idade em que a mesma se encontra. Alusivo aos 61 anos do aniversário da fundação da JMPLA, o secretário do Birro Político do Comitê Central enalteceu o papel histórico dos jovens na vida social e econômica do país, reforçando também o compromisso para melhor qualidade de vida e bem-estar da população. Depois do intervalo, não perca o melhor que marca o desporto hoje. E tem mais. No quadro Dúvidas e Certezas, reflexões e contas voltadas ao desafio da estabilização no mercado cambial, no ano que está prestes a terminar. Dentro de instantes, nós regressamos. Não saia daí. Até já. Até já. Jornal a fechar, edição de quarta-feira, tem desporto para ver a seguir. Pois é, e é com Anselmo Gaspar, já aqui está e traz todas as novidades. Anselmo, boa noite. Boa noite, Kina e Simião, vamos a isso? Vamos. Avancemos. Assim que nos acompanha, cordiais saudações. A CAF e a FIFA estudam a possibilidade de colocar o estádio 11 de novembro para acolher a grande final da Liga Africana de Futebol. Sabe-se está agendada para quando? Exatamente para o dia 11 de novembro. De ganhar um novo visual, eis que o órgão reitor do futebol africano, CAF e Mundial FIFA, inclinaram os olhos para a nova catedral do futebol angolano. O recinto desportivo poderá albergar a grande final da primeira edição da Liga Africana de Futebol, agendada para o dia 11 de novembro, segundo a nossa fonte próxima à CAF. Caso o campo seja escolhido para receber a final, a FIFA poderá expansionar novamente o estádio 11 de novembro para alguns detalhes. A verdade mesmo é que, sobre detalhes, o recinto desportivo foi apetrechado, com destaque para a sala de vídeo-árbitros, jornalistas, balneários, elevadores, bancadas e uma relva de encher os olhos. Inaugurado em 2009, o estádio 11 de novembro, com capacidade de albergar 50 mil espectadores, em 2010 acolheu a maior prova futebolística do continente africano, o CAN. O grande 11 de novembro, a nova catedral do futebol angolano. E o Interclube realizou esta quarta-feira o seu antepenúltimo treino antes do duelo deste sábado, no 22 de junho, diante do Wiliete de Benguela.
Os polícias não querem sofrer a segunda derrota neste início do Campeonato Nacional de Futebol. Por esta razão, o conjunto orientado pelo português Luís Gonçalves está a preparar ao pormenor os aspectos táticos e técnicos para não ser surpreendido no seu próprio reduto. Cientes que vamos encontrar um adversário difícil, com muita qualidade, que vem moralizado numa vitória, e nós temos a responsabilidade de dar o nosso melhor para vencer, que é isso que nós queremos, como sempre, queremos vencer todos os jogos, e sabemos que vai ser um jogo muito competitivo, muito difícil, e pronto, e espero que toda a gente jogue dentro das 4 linhas. Manu Calesso, Bruno e Razão são as grandes baixas para o confronto ante o Ilhéu de Benguela. Mesmo assim, o técnico português garante que saberá como colocar as peças no sítio certo. Temos que estar motivados para ganhar. Queremos ganhar a segunda jornada do Girabola, infelizmente a primeira perdemos, e os jogadores que eu tenho à disposição, claro que preferia ter Manu Calesso disponível, preferia ter Bruno, preferia ter Razão, mas não tenho que me focar naqueles que tenho, e os que tenho são jogadores com muita qualidade e que têm capacidade. A partida entre o Interclube e o Ilhéu de Benguela está agendada para este sábado às 15h30 no estádio 22 de junho. Recordo que os dois conjuntos já se enfrentaram por 7 vezes, dos quais 2 vitórias para o Inter contra uma do Ilhéu de Benguela e 4 empates. Por hoje é tudo sobre desporto no Girassol Jornal. Kina Simeão é até amanhã com promessa de voltar com mais novidades. Estamos juntos? Contamos então contigo, Anselmo. Estamos juntos. Até amanhã. Estamos juntos. Pois, e a fechar o quadro Dúvidas e Certezas. É presença habitual a quarta-feira no Girassol Jornal. Hoje com perguntas e respostas em torno do desafio da estabilização do mercado cambial no ano que está prestes a terminar. É com Alberto Capitão, aniversariante do dia. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Hoje, a partir da Praça da República, aqui no Memorial Dr. António Agostinho Neto. Vamos falar uma vez mais sobre economia angolana. Quais as perspectivas para o crescimento da economia do nosso país? Muitas consultoras avançam que até final deste ano a economia angolana poderá crescer. Os números é que variam. Começamos por olhar para o atual cenário da nossa economia. O cenário econômico nessa Angola continua sendo de grandes desafios. Portanto, somos uma economia dependente do petróleo e, efetivamente, os choques externos internacionais também afetam de que maneira a nossa economia. Portanto, já é uma boa notícia essa questão da revisão da taxa do IVA. Portanto, traz alguma certeza em termos de alteração de alguns elementos, mas, portanto, exige um trabalho continuado para a melhoria do ambiente de negócio e, de facto, também um outro elemento é a questão da criação de leis que visam proteger o próprio investidor, aquele que vai investir, e sem esquecer a agricultura familiar. O comentário dos analistas da Capital Economics acrescenta que em 2024 a economia de Angola deverá crescer abaixo de 1%, tendo em conta a queda do Kwanza e também a baixa produção petrolífera. Quanto à política cambial, o mais recomendável para o economista Eliseu Vunge é olharmos para a opção do câmbio flutuante no nosso mercado. Sem o apoio dos bancos, a economia real não funciona. Portanto, os bancos têm, de facto, de fazer o seu papel, que é financiar, que é dar, de facto, o crédito, mas depois nós temos outros elementos que precisamos resolver. Portanto, a questão da titularidade, as garantias, que também o banco não pode apenas só dar os empréstimos, mas tem de ter uma contrapartida do ponto de vista de garantias de quem está a pedir. No princípio de 2023, o Fundo Monetário Internacional avançava que a economia de Angola poderia crescer acima dos 2%, um dado que ainda não está fechado, já que estamos há pouco mais de 2 meses para terminar 2023 e as perspectivas alteraram. E nesta última semana, a consultora Capital Económicos disse que a economia de Angola deverá ainda este ano
crescer 1,5%. Números ambiciosos se olharmos para o atual cenário do mundo, marcado por uma crise financeira e econômica. Para o economista Eliseu Vunge, existem as dúvidas, mas as certezas podem ser alcançadas. Todo número que seja acima de 1 acaba sendo positivo. Portanto, é aquilo que eu disse, nós somos uma economia que também não adianta criar muitas expectativas, porque precisa de produção. Todo dado em termos de avaliação para a economia angolana, portanto, desde que ela seja prudente, é bom. Deixa de criar muitas expectativas e traz consigo a exigência da parte do Executivo em trabalhar mais. Portanto, o trabalhar mais quer dizer que também tem de apoiar em setores chaves que precisam dessa produção e que dela nós precisamos, que é para podermos sobreviver. Eu penso que a nossa economia para 2024, do ponto de vista estrutural da economia internacional, os dados são animadores. Portanto, quando digo animadores, é no sentido de estar um pouco mais prudente. Portanto, temos agora a guerra de Israel, portanto, e a Palestina, que naquela posição geoestratégica o petróleo é fundamental. Portanto, e nós não fugimos à regra, fizemos parte da OPEP e relativamente à definição dos preços do petróleo, quase que pode beneficiar ou não a nossa economia. Mas, olhando para dentro, para Angola, portanto, a ideia ou o Conselho Executivo tende sempre a ser o apoio ao empresariado nacional, à produção nacional, investir mais em Angola e permitir com que quem vem investir em Angola se sinta seguro, criando um bom ambiente de negócio e a proteção dos investidores. Entre dúvidas e certezas, estão lançadas as bases para o processo de desenvolvimento da economia angolana. De acordo com o economista Eliseu Vunge, o nosso convidado de hoje, é fundamental que o Executivo angolano continue a puxar na produção nacional e, neste sentido, olhar sempre para a agricultura como a base fundamental desta produção. Por hoje, ficamos por aqui. Foi a primeira edição do mês de novembro da rubrica Dúvidas e Certezas. Na próxima semana, teremos outro tema para abordarmos e refletirmos consigo, nosso estimado telespectador. E assim colocamos ponto final à edição de quarta-feira de Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado, gratos pela companhia de sempre. O jornal regressa amanhã à mesma hora. Boa noite, passe bem. Boa noite.